Após a morte de Jesus, a própria criação respondeu com sinais visíveis e impactantes. A terra tremeu e as rochas se partiram, como se a natureza não conseguisse permanecer indiferente diante da morte do Filho de Deus. Esse terremoto não foi um simples fenômeno natural, mas sim uma manifestação cósmica de luto e reverência, como se o mundo físico sentisse o peso espiritual daquele momento. O evangelista Mateus registra esse evento com detalhes, destacando que a terra estremeceu e as rochas se romperam. Isso demonstra que a crucificação de Cristo não foi apenas um acontecimento humano, mas teve repercussões que tocaram toda a criação. É como se a própria terra tivesse testemunhado a dor do sacrifício divino e reagido com espanto. O abalo sísmico, portanto, não foi apenas geológico, mas espiritual. Uma resposta da criação ao Criador que estava morrendo em uma cruz. Com a morte de Jesus, um acontecimento extraordinário ocorreu no interior do templo. O véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Esse véu, grosso e imponente, simbolizava a separação entre Deus e a humanidade, pois apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, e apenas uma vez por ano, para interceder pelo povo diante da presença divina. O rasgar do véu no exato momento da morte de Cristo foi um ato divino e carregado de significado. Não foi uma simples ruptura de tecido, mas uma poderosa declaração de que, por meio do sacrifício de Jesus, o acesso a Deus estava agora livre a todos os que creem. O que antes era restrito a poucos, agora estava aberto a todos. O véu não foi rasgado de baixo para cima, como se fosse obra humana, mas de cima para baixo, deixando claro que foi uma intervenção do próprio Deus. Esse gesto simbólico marcou o fim do sistema cerimonial do Antigo Testamento e o início de uma nova aliança baseada na graça e na fé. Através do sangue de Cristo, o caminho para o Pai foi aberto de forma definitiva e irreversível. Quando Jesus morreu na cruz, um tremor de terra abalou o solo e as rochas se partiram. Esse evento não foi apenas um fenômeno natural, mas um sinal sobrenatural, refletindo a gravidade do que estava acontecendo naquele momento. A morte de Jesus não foi apenas um fim físico, mas o cumprimento de uma missão cósmica, a restauração da relação entre a humanidade e Deus. O terremoto, como um reflexo da agitação espiritual no universo, evidenciava que algo grandioso estava em curso. A própria criação, que havia sido corrompida pelo pecado, reagiu ao sacrifício de Cristo, como se reconhecesse o poder transformador de sua morte. Essa manifestação do poder divino deixou claro que a morte de Jesus não era um simples evento histórico, mas algo que reverberava em todo o universo, alterando a ordem das coisas e trazendo um novo começo para a humanidade. A abertura do véu do templo foi um dos sinais mais poderosos que aconteceram no momento da morte de Jesus. O véu que separava o lugar santo dos santos no Templo de Jerusalém representava a separação entre Deus e a humanidade, causada pelo pecado. Somente o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, em um ritual de expiação. Mas o acesso a Deus estava restrito para o povo. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, simbolizando que a barreira entre Deus e o homem havia sido removida. A morte de Cristo abriu o caminho direto para a presença de Deus, oferecendo a todos a oportunidade de se aproximarem dele, sem necessidade de intermediários. Esse ato de ruptura foi um sinal claro de que o sacrifício de Jesus havia cumprido o propósito de reconciliação, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer momento, tivesse acesso ao perdão e à graça divina.
A restauração da nossa condição diante de Deus é uma das maiores bênçãos que a morte de Jesus nos proporcionou. Quando Adão e Eva caíram em pecado, a humanidade foi separada de Deus, e essa separação resultou em uma série de consequências espirituais e físicas. Mas através da morte de Jesus na cruz, essa separação foi revertida. Ele pagou o preço do pecado, garantindo que todo aquele que crê nele possa ser reconciliado com Deus. A restauração não é apenas um retorno ao estado original de Adão, mas algo ainda mais grandioso. É a promessa de uma nova criação em Cristo, onde as consequências do pecado são removidas e temos acesso direto a Deus. Em Jesus, somos feitos novas criaturas, e o que antes estava quebrado é restaurado. Essa restauração envolve nossa mente, nosso espírito e nosso corpo, e traz consigo a esperança da eternidade com Deus. O sacrifício de Jesus não só apagou a nossa culpa, mas também nos deu uma nova identidade em Cristo, chamada a viver, de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele nos restitui não apenas para o que éramos, mas para algo muito mais sublime, para a verdadeira imagem de Deus, recriada em Cristo. A abundância de bênçãos espirituais que recebemos em Cristo é um tema central na mensagem do Evangelho. Quando Jesus morreu por nós, ele não apenas garantiu nossa salvação, mas também nos trouxe uma rica herança espiritual. Em Cristo, somos agraciados com a plenitude de Deus, recebendo dons, paz, alegria, perdão e a presença constante do Espírito Santo. Essas bênçãos não são apenas para a vida futura, mas começam aqui e agora em nossa jornada espiritual. Através de Cristo, temos acesso à graça divina, que nos fortalece, orienta e capacita a viver conforme a vontade de Deus. As bênçãos espirituais em Cristo não estão baseadas em nossos méritos, mas são fruto do amor imensurável de Deus por nós. Elas são a manifestação do seu favor imerecido e nos garantem uma vida cheia de propósito e esperança. Cada bênção recebida é um lembrete do que Jesus fez por nós na cruz e um convite para vivermos de maneira que reflita esse amor incondicional. Nossa vida é transformada pela abundância das bênçãos espirituais que nos são dadas, e somos chamados a compartilhar essas bênçãos com os outros, como instrumentos de Deus para espalhar seu amor no mundo. A realidade de que estamos espiritualmente mortos sem Cristo é uma das verdades mais profundas e transformadoras do Evangelho. Antes de conhecermos a Cristo, nossas vidas estavam separadas de Deus, perdidas em um estado de pecado e afastamento espiritual. Vivíamos em trevas, sem a verdadeira esperança ou propósito, pois o pecado nos aprisionava e nos impedia de experimentar a plenitude da vida que Deus planejou para nós. Mas em Cristo somos ressuscitados para uma nova vida. Ele, com sua morte e ressurreição, nos deu a oportunidade de ser reconciliados com Deus e viver em comunhão com Ele. Essa transformação espiritual não é uma mudança superficial, mas uma renovação profunda que envolve nossa mente, coração e espírito. A morte espiritual é superada pela vida em Cristo, que nos dá uma nova perspectiva, uma nova identidade e um novo destino. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos libertos do domínio do pecado e passamos a viver em liberdade, guiados pelo Espírito Santo. A ressurreição espiritual em Cristo é a base para nossa esperança eterna e para uma vida cheia de significado e propósito. Ela nos dá a capacidade de viver de maneira que honra a Deus, amando aos outros, servindo com compaixão e proclamando as boas novas de salvação. Assim, nossa nova vida em Cristo não é apenas um estado espiritual, mas também um chamado para viver de acordo com a vontade de Deus, refletindo seu amor e sua verdade no mundo.
A transformação que ocorre quando aceitamos Cristo é mais do que uma simples mudança de comportamento ou uma mudança externa. É uma renovação interior que resulta em um novo modo de viver. A partir do momento em que somos ressuscitados, espiritualmente em Cristo, passamos a ter uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre o nosso propósito na vida. Ele não apenas perdoa nossos pecados, mas também nos capacita a viver de acordo com os seus planos, levando-nos a um caminho de santidade e serviço. Essa mudança não é algo que ocorre de uma hora para outra, mas é um processo contínuo, guiado pela presença do Espírito Santo. Estamos em constante transformação, sendo moldados para refletir mais e mais a imagem de Cristo, até que, finalmente, sejamos restaurados à plenitude de nossa criação original, no novo céu e na nova terra. Em Cristo, experimentamos uma vida que vai além da existência física, uma vida eterna, com propósito e significado profundos. O maior privilégio é saber que, mesmo enquanto buscamos viver de acordo com esse novo caminho, não estamos sozinhos. Cristo é nosso Salvador e o Espírito Santo é nosso Consolador e guia, nos capacitando a viver a vida plena que Deus preparou para nós. Com isso, a nossa jornada de fé se torna não só uma caminhada em direção à maturidade espiritual, mas também um testemunho do poder transformador do Evangelho.